Gente, às vezes a vitória não significa sempre chegar na frente, mas continuar. Isso aqui se deu nas Olimpíadas de Barcelona de 1992. O nome desse rapaz é Derek Redmond. Ele teve um estiramento muscular e ali ele poderia ter desistido. Ali ele poderia ter ficado. Quem sabe na cabeça dele deve ter passado muita coisa. Todo mundo já terminou, todo mundo já acabou. O que é que você vai fazer? Desiste, faz aí, fica aí, chora. Chora. Chora que o mundo foi contra você, que o azar bateu em você, que você é sem sorte. Vou repetir, nem sempre vitória significa chegar na frente, mas é continuar. Continuar. O pai dele chega, ele é o pai dele. O pai dele pega e ajuda e diz assim: nós vamos terminar juntos, nós vamos terminar. Eu gosto dos detalhes. No chapéu tinha just do it. Faça. Continue fazendo. Tem um texto interessante na palavra de Deus, e essa jornada que nós vamos estar na nossa igreja. Desistir não é opção. Você pode dizer comigo: desistir não é uma opção. E aí o texto base é: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Hebreus 10, 36. E eu queria que você lesse comigo. Vamos lá, todo mundo lendo comigo. Hebreus 10, 36. Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3. Vamos lá, gente. Vocês precisam o quê, gente? Perseverar. Mais uma vez, vocês precisam. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Mais uma vez, todo mundo junto. Vocês precisam o quê, gente? Fala para a pessoa que está ao seu lado: você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Vamos lá, a pessoa que está ao teu lado: você precisa perseverar. O convite aqui, gente, não é eu ser um super-herói. O convite aqui não é entrar na elite espiritual. O convite aqui não é para você ser super-homem. O convite aqui não é para você ser super-mulher. O convite do autor, a carta de Hebreus, diz: você precisa perseverar. Para quê? Havendo compreendido a vontade de Deus, você alcance a promessa de Deus que vem através da perseverança. Interessante. Perseverança. Poucos temas são tão claros na palavra de Deus. Poucos temas são tão claros e tão nítidos na palavra de Deus, como a palavra constância, a palavra perseverança. Constância, perseverança, que é estar firme sob pressão, permanecer confiante sob crise, permanecer fiel sob as tentações. E o que é que a Bíblia fala de constância? O que é que a Bíblia fala de perseverança? A Bíblia fala que constância é igual, gente, constância é igual a convicção, ou seja, resistir na hora da provação. Diga comigo: constância igual convicção. Capacidade de resistir na hora da provação. Gente, o texto, e eu quero que você leia esse texto, Jesus que fala sobre isso. Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas capítulo 8, versículo 13. Ele fala da parábola do semeador. E ele fala sobre 4 tipos de sementes, ele fala sobre 4 tipos de corações. E aí um deles, Jesus fala assim, Lucas 8,13, diz assim, na parábola do semeador, eles falam: recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Por que que as pessoas muitas vezes na hora da aprovação elas desistem? Tem muitas coisas, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, que Jesus chama a atenção.
Gente, o que vai sustentar a minha vida e a sua vida, o que vai sustentar a minha vida e a sua vida na hora da dificuldade, na hora da provação, ali no teu trabalho, nos momentos de crítica, no momento que as pessoas se levantam contra você, nos momentos que a crítica bate na tua porta, que as pessoas começam a falar mal de você, no momento da tribulação, no momento da provação, no momento que a tua fé é testada, no momento em que realmente bate na tua porta, o que vai sustentar você é a sua convicção. Saber quem você é, quem Deus é. Gente, se tem algo, e por favor, nós não queremos atribuir sempre para Ele, mas é impressionante, quando a gente lê na palavra de Deus, uma das coisas que o inimigo da nossa alma quer tirar da nossa vida, é tirar e roubar a nossa identidade. A primeira coisa que ele tentou roubar de Adão e Eva foi a identidade dele. Ei, Deus não disse que você era desse jeito, Deus não disse que falou desse jeito, colocou em dúvida quem ele era, quem Deus disse que ele era. Muitas vezes, quanto à minha vida e à sua vida, vem algo na tentação, e o que vai segurar você é a convicção, quem eu sou em Cristo Jesus. O diabo, quando tentou Jesus, ele tentou tirar de Jesus a identidade. Se você é o Filho de Deus, se você condição, quem é, quem você é, quem é. Querido, eu quero te convidar a entrar no time, a entrar no povo, a entrar como filho, como filha de Deus, de alguém que você vai continuar, você vai perseverar, você vai ter constância, porque você conhece Jesus Cristo, porque quem sustenta a nossa vida, quem vai te sustentar é a convicção que você tem em Cristo Jesus, não a tradição, não porque você participa de um grupo de pessoas, não, a oração do descarrego, lê 10 vezes o Novo Testamento, lê 15 vezes o Salmo 91, fazer por fazer, não é a tradição que vai fazer você conseguir chegar na reta final. Quem vai fazer você resistir na reta final, chegar até a reta final, é a sua convicção. Eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem Jesus é na minha vida, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei quem Cristo é na minha vida, eu sei o que Ele tem para a minha vida, eu sei a capacidade de Deus na minha vida. Não é sobre mim, mas Ele é poderoso na minha vida. É convicção, constância, porque eu tenho convicção. É a convicção que vence a tradição. Diga comigo, convicção vence a tradição. Convicção, gente. Constância, convicção que resiste na hora da provação. Mas a constância é a marca do discipulado autêntico. Marca do discipulado autêntico, não as minhas palavras, mas as palavras de Jesus. João registra em João 8,31, diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Eu vou frisar a palavra de Jesus. Se vocês, diga comigo, permanecerem, o que, gente? Permanecerem firmes. A palavra de Deus para a tua vida hoje, presta atenção. Deus está falando contigo hoje, aqui e agora. Você pediu, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo hoje à noite. Fala comigo, eu estou precisando de uma palavra do Senhor. Deus, eu vou para aquela igreja, eu quero uma palavra do Senhor. Pois a palavra de Deus para a tua vida é hoje. Minha irmã, meu irmão, persevere. Meu irmão, minha irmã, seja constante. A palavra de Deus diz: se vocês permanecerem, o que, gente? Firmes. Jesus está dizendo assim: se você tiver perseverança, se você tiver constância na minha palavra, aí ele diz assim: você é meu discípulo. Interessante que a gente conhece o texto que vem a seguir. O texto que vem a seguir, qual é o texto, gente, que vem a seguir? 8,38, 8,32, eu vou ajudar vocês. Vou só começar, todo mundo vai completar. E conhecereis a verdade? Preste atenção. 8,31 é causa. 8,31 é a raiz. 8,31 é o fundamento. Qual é o fundamento?
João 8,31, se vocês permanecerem, se vocês forem constantes, se vocês não desistirem, se vocês forem até o fim, se vocês forem firmes na minha palavra, não é sobre mim, gente, não é sobre você, não é sobre uma instituição, é a palavra de Deus, é a vida de Deus, é a vida de Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos. E o efeito? E conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. Nós queremos o fruto, nós queremos o efeito, nós queremos o resultado, nós queremos o bônus, mas tem um preço aqui, gente. Um bom preço, diga de passagem, é um bom preço. Um bom preço de quê? Convicção. Convicção é a base de alguém que segue, perseverança. Perseverança é a base de quem é discípulo de Jesus Cristo. Constância é a base. Você vai ver na palavra de Deus, se você perseverar até o fim, e aqueles que perseverarem até o fim, e aqueles que permanecerem até o fim, e aqueles que foram até o fim, vitória. Vitória não significa chegar primeiro, vitória significa ser constância até o final. Constância, convicção que resiste na hora da provação. Constância é a marca do discipulado autêntico de Jesus Cristo. Constância é possuir o caráter de Cristo. Olha esse texto, gente. Paulo escrevendo, 2 Tessalonicenses, carta 2 Tessalonicenses, ele diz assim, 3,5, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e a constância de Cristo, a perseverança de Cristo. Gente, Paulo poderia associar, orar por mim e por você, pedir a Deus por mim e por você, para nós sermos constantes no amor a Deus e na fé. Ele já fez isso. Ele poderia pedir oração por mim, por você, e escrever e deixar registrado que nós precisamos amar a Deus e ter esperança. Mas o interessante que Paulo coloca a perseverança e a constância no mesmo grau de importância, não é um mais importante e um menos importante. Ele fala sobre a importância da fé, da esperança, do amor, mas ele diz assim, olha, o que nós precisamos é amar a Deus e permanecer na perseverança de Cristo. Ou seja, alguém que tem constância reflete a natureza de Jesus. Vou repetir. Gente constante é alguém que tem em si a natureza de Jesus Cristo. Perseverança é o reflexo de quem tem Jesus na vida. Interessante, gente. Paulo diz, amor a Deus, e algo que Jesus tinha, possuía, Jesus carregava na vida dele, constância. Jesus era uma pessoa constante, Jesus é uma pessoa perseverante. Eu quero declarar sobre a sua vida, essa natureza de Deus na sua vida, essa natureza de Deus na sua vida, você não vai desistir, você vai chegar até o fim, você vai permanecer firme, você não chegou aqui e vai ficar aqui, você vai permanecer, você vai terminar a carreira. Eu tenho uma absoluta certeza disso, que receba a natureza de Jesus, receba o poder do Espírito Santo, os projetos de Deus na sua vida. Você não seja simplesmente uma pessoa que começa, mas uma pessoa que termina bem, uma pessoa que não apenas começa bem, mas uma pessoa que termina bem, uma pessoa que começa bem, tem um meio maravilhoso e tem um término fenomenal para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Quais são os exemplos? Outra coisa, a constância é possuir o caráter de Cristo, está na palavra. Constância é um ingrediente da fé madura. Primeiro, constância
uma convicção que resiste na hora da provação. Constância é a marca do discipulado autêntico. Alguém que segue Jesus tem constância. Constância é possuir o caráter de Cristo, mas constância é um ingrediente de uma pessoa que tem fé madura. Tem uma carta, 2 Pedro 1, de 5 a 7, Pedro escrevendo e registra, diz assim: por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Perseverança, domínio próprio, conhecimento, ele fala perseverança, fé madura. Gente, nós precisamos de uma fé do momento. Vou explicar. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos da fé do hoje e do agora. Tem situações na nossa vida que eu preciso crer Deus naquele momento, naquela circunstância. Mas eu tenho prestado atenção na palavra de Deus, eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho enxergado na palavra de Deus que existe um outro tipo de fé que Deus quer que nós tenhamos, um outro tipo de fé que precisa estar presente na nossa vida, a fé da jornada. Diga comigo, fé da jornada. Deixa eu te colocar alguns exemplos. Se você pega num texto, várias vezes, Jesus chega para um cego, cospe no chão. Olha essa história, gente. Jesus cospe no chão, faz lá, molha com areia, bota nos olhos do cego e diz assim: vai te lavar no tanque de Siloé. A Bíblia não é clara aonde ele estava, mas Jesus é inteligente. Jesus quer mostrar essa história e registra essa história e deixa essa história ser registrada para que a gente possa crescer, de que constância não é apenas ter a fé do momento, mas é ter a fé da jornada. Deixa eu te explicar. Gente, você imagina aquele cego todo sujo, cuspe, Paulo, areia nos olhos e indo para o tanque de Siloé. Ei, onde é que tu está indo? Lá para o tanque de Siloé. Fazer o quê? Lavar o meu rosto. Não tem água aqui. Não lava o meu rosto. Eu quero ir para o tanque de Siloé. Ei, lava o teu rosto aqui. Não, eu não vou lavar o meu rosto, porque Jesus disse que a minha cura estava lá no tanque de Siloé. Ei, pessoal, peraí. Olhe para mim aqui. O poder estava nas águas de Siloé? O poder estava aonde, gente? Na obediência, a fé da jornada. Quantas vezes nós temos a fé do momento, mas eu tenho percebido que nós crescemos quando temos constância. A nossa fé da jornada faz com que grandes coisas aconteçam na nossa vida. O exemplo dos 10 leprosos. Senhor, filho de Davi, nos cura. Senhor, nos cura. Jesus diz assim: vai e se apresentem ao sacerdote. Está no texto que enquanto eles caminhavam, eles foram o que, gente? Curados. Constância, convicção na hora da provação, constância como características dos discípulos de Jesus, constância como reflexo de Cristo na nossa vida, constância construindo na nossa vida uma fé da jornada. E me permitam dizer, uma fé. Quando nós temos a fé do momento, maravilhoso, fantástico, excepcional, precisamos da fé do momento, mas a fé da jornada nos torna pessoas o quê? Maduras. É ou não é, gente? É ou não é? Talvez você esteja hoje aqui dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor realize na minha vida, eu preciso que o Senhor toque na minha vida, eu preciso aqui e agora, eu preciso nesse momento.
Mas quem sabe Deus está dizendo para vocês assim: filho, legal, eu sei que você precisa nesse momento, mas antes de dar aquilo que você quer, deixa eu fazer na sua vida primeiro, antes de você receber aquilo que você precisa. Muitas vezes Deus quer trabalhar na nossa vida antes, para depois receber aquilo que nós estamos precisando. E eu vejo constância. Gente, exemplo de constância na Bíblia. Presta atenção, Abraão recebe a promessa, presta atenção, gente. Abraão recebe a promessa de que ele teria um filho com 75 anos. E sabe quando é que ele tem? Com 100 anos ele tem Isaque. Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, quando ele tinha 22 anos de idade, quando ele era rapaz, quando ele era moço. Depois de 22 anos, ele assume o reinado. 22 anos, gente. Na vida de José, foram 13 anos do buraco ao palácio. Do buraco ao palácio. Sabe quanto durou a aprovação de Jó? A aprovação de Jó durou mais ou menos entre 13 a 15 anos. Constância. Jesus passou 30 anos para assumir o ministério dele. Nós somos uma geração do aqui e o agora. Nós temos muitas vezes buscado Deus, e eu creio que Deus faz, gente. Eu creio que Deus faz. Eu creio que Deus transforma formas imediatas. Deus, num toque, numa palavra. A gente tem isso, vários exemplos na palavra de Deus. Mas quem sabe hoje Deus está te convocando para uma jornada de crescimento, de maturidade, de firmeza. Que a gente pode falar do apóstolo Paulo. Eu amo as palavras do apóstolo Paulo. Gente, presta atenção. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25 e 28. Olha a constância, olha a perseverança. 2 Coríntios 11, 25 a 28, diz assim: 3 vezes foi golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Mas sabe qual foi o final do apóstolo Paulo? Abra comigo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, 7, diz aqui: combati o que, gente? O bom combate. Combati o que, gente? O bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Guardei a fé. Exemplos não bíblicos a gente viu do Derek Redmond, Barcelona, 1992. Grande Rafaela Silva, pensou em desistir logo em Londres, 2012. Deixa. A gente viu a nossa judoca conquistando a nossa primeira medalha, né? A medalha de ouro. A minha pergunta para você, gente, você está disposto hoje, sinceramente, você está disposto hoje a decidir estar com Jesus? Você está disposto hoje a abrir mão da sua vontade? Você está disposto hoje, gente, de dizer assim: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Ei, o que Deus tem para a tua vida, não vai chegar através de uma oração poderosa. Quem sabe não é uma mão que vai tocar em você.
Quem sabe não é participar de mais uma campanha. Quem sabe aquilo que você tem para receber de Deus é mais um acampamento, não é mais um curso, não é mais um livro. Quem sabe é você permanecer fiel ao Senhor, dizer: Senhor, não vou desistir, eu vou continuar a carreira até o final. Como? Como desenvolver constância? E pela palavra eu quero estar trazendo 3 coisas para você. Colossenses 2, 6 e 7. Como desenvolver? Falamos o que é, falamos da importância dela, falamos exemplos na palavra de Deus, mas como desenvolver constância? E essa é uma jornada de 3 domingos aqui na igreja, vamos estar falando de constância mais profundamente, mas hoje eu vou dar 3 coisas para você, baseados na palavra de Deus. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Diga comigo: enraizados. Vamos lá, gente. Enraizados, edificados e firmados. Vamos lá, todo mundo. Enraizados, edificados, firmados. Guarda essas 3 coisas. Enraizados. Como desenvolver constância? Decidindo pela profundidade. O primeiro termo diz assim: vocês precisam, querem estar constantes em Deus, vocês precisam estar enraizados, ter profundidade. Infelizmente nós vivemos, desculpe generalizar, mas é a realidade, vivemos numa geração, uma geração da superficialidade. Vamos à igreja, mas nos envolvemos só um pouco. Fazemos faculdade, mas estudamos só um pouco. Vamos para um curso, mas praticamos só um pouco. Temos o nosso negócio, mas conhecemos dele só um pouco. Nos entregamos a vida para Jesus, mas buscamos a Ele só um pouco. Só um pouco nos impede de sermos constantes. Profundidade. Você não pode ser constante naquilo que você não é profundo. Você não pode ser constante naquilo que você não é profundo. Paulo ora, Paulo intercede por nós. Diga assim, ele diz assim: você quer permanecer, seja profundo. Jesus fala muito bem sobre isso, a gente já leu esse texto, parábola, a semeadura. Diz que a palavra do Senhor é uma semente, a semente é a palavra de Deus. Uma caiu, veio as aves e levaram. Jesus fala, essas árvores é o que? É o diabo que carrega. Outra caiu no meio de espinhos, a gente falou sobre isso, vieram as provações, as dificuldades da vida e não cresceu. A outra caiu numa pedra, não tinha raiz, e o que? Secou-se. Mas teve uma que caiu numa terra boa, ela produziu, ela gerou o fruto. Gente, palavra de Deus para a sua vida, não tenho dúvida nenhuma. A palavra de Deus para a sua vida é: seja profundo em Cristo. Seja profundo em Deus, conheça Jesus Cristo. O profeta nos convida, prossigamos e caminhemos em conhecer o Senhor. O ânimo da tua vida, você perdeu o brilho nos olhos, quem sabe o sabor de buscar Deus, quem sabe o gosto de estar na igreja, quem sabe o gosto de servir, quem sabe o prazer de abençoar pessoas, porque você perdeu a profundidade. Querido, eu quero te encorajar, quero te animar, eu quero que o Espírito Santo toque o seu coração, eu quero que o mesmo próprio Senhor, a boca do Senhor na sua vida, te convide hoje a uma jornada de constância, mas uma jornada de constância que te leve à profundidade, a ter raízes em Deus, raízes em Deus, raízes em Deus.
Segunda coisa que ele fala edificados. O termo da arquitetura é edificados, mas no sentido de que ter fundamento, eu tenho que ter profundidade, mas essa profundidade que possa criar na minha vida fundamento, gente. Mateus 7, 24 a 25, Jesus, quando termina o Sermão do Monte, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram ventos, correram rios, sopraram ventos e combateram contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. O tamanho do fundamento da tua vida vai determinar o tamanho da construção que Deus vai realizar. Essa igreja, quando a gente começou a construir, ela tem 8 pilares, sapatas. E quando começou a construção, eu desci para ver, cheguei para os engenheiros e disse: rapaz, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é exagerado não. Gente, a sapata, o tamanho do pilar era 3x3, era um comprimento, largura 3 metros, comprimento 3 metros e profundidade 3 metros. Gigante. E aí quando eu vi aquilo, eu tirei a foto, e aí Deus falou no meu coração assim: Costa Neto, o tamanho da construção é determinado pelo tamanho, é proporcional ao tamanho do fundamento da edificação. Minha pergunta, gente, nós precisamos ser profundos, ter raízes em Cristo Jesus, mas que essas raízes possam criar na nossa vida fundamento. E quando a gente tiver fundamento em Cristo, na palavra, nele, quando fundamento na minha vida for cada vez maior, espere a construção que vai acontecer na sua vida. Ei, gente, Deus se preocupa com as construções. Só pegar um texto aqui para você, depois você lê, dever de casa para você. Preste atenção. A história não é apenas para trazer informação, porque toda história na palavra de Deus não é para trazer informação, é para trazer transformação. E a história está na Torre de Babel. Olha atenção, gente, presta atenção na Torre de Babel. Tem verdades profundas, não dá para a gente, é outra pregação, mas deixa eu só dar uma colher de chá para você, depois você lê. Você mastiga princípios que tem nessa história. A Bíblia fala que eles chegaram numa planície chamada Babel e começaram a construir. E o texto diz assim: e Deus desceu para ver o que eles construíam. Sabe o que é que o texto está dizendo para mim e para você? Que Deus se preocupa com aquilo que está sendo construído na nossa vida. Por isso que Jesus, Ele é a pedra angular, é a rocha na nossa vida. Porque se nós estamos em Jesus, Deus vai ver que a construção vai permanecer. Construções na sua vida precisam de fundamento. A minha pergunta para você, olha aqui para mim. A minha pergunta para você: o que e aonde você está edificando a sua vida? Percebam obras que vêm e vão, que passam. E o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: filho, sabe qual é o problema da tua vida? Além de não ter raiz, você não tem fundamento, você não tem alicerce. Por isso que você não vê construções permanentes em você. Há um convite hoje para sermos constantes na profundidade
Mas há um convite da palavra de sermos constantes em termos um fundamento grande, porque a edificação vai vir, a construção de Deus vai vir, os projetos de Deus vão vir, a abundância de Deus vai vir, a riqueza do Senhor vai vir, ou você vai ver coisas tremendas na sua vida, mas toda construção que você vai ver só tem fundamento, só tem consistência se você tiver fundamento. Terceira coisa que é um convite hoje à noite, de sermos profundos, de termos fundamento, mas de termos conhecimento. Paulo, ele usa o termo, diz assim, firmados como somos ensinados. Firmados como somos ensinados, o texto fala. Enraizados, edificados, o texto fala, enraizados, edificados e firmados na fé, ou seja, conhecedores. Não há como sermos constantes sendo ignorantes, meu irmão. Não tem como. Pessoas que não conhecem sobre a área de atuação profissional não irão durar muito tempo. Pessoas que não sabem sobre casamento são os primeiros a se divorciar, porque lua de mel passa. Pessoas que não conhecem a Cristo são os primeiros a se perderem ao longo da jornada da vida. Meu irmão, se tem um desejo do seu pastor, é ver você cada vez mais conhecendo Jesus Cristo. Se há uma oração que nós líderes fazemos por você, é você conhecer Jesus. Paulo, ele é insistente, ele é repetitivo. Paulo, cada vez mais, se você vai ler nas cartas dele, ele diz assim, em Cristo, nele, em Cristo, nele, em Cristo, nele, nele edificado, em Cristo, nele. Efésios diz assim, ele ora, eu oro para que os olhos de vocês sejam desvendados e vocês conheçam Jesus. E conhecendo Jesus, vocês vão conhecer a riqueza dele na vida de vocês. Ele ora no livro de Colossenses sobre esse conhecimento. Eu oro para que os olhos de vocês sejam desvendados e vocês conheçam Jesus. Conhecer Jesus, conhecimento, e tem um preço para conhecer. Queridos, nós somos uma geração que não queremos pagar o preço. Há um convite hoje para você ter profundidade. Há um convite hoje para você constante, perseverante, cada vez mais ter fundamento, alicerce, para ver as construções permanentes de Deus na sua vida. Mas há um convite hoje para você conhecer Jesus. E não há como conhecer Jesus se não for pela palavra dele. Não há como conhecer Jesus se não for pela palavra dele. É a palavra de Deus que vai te levar a ser mais sábio. É a palavra de Deus que vai te levar a ser mais prudente. É a palavra de Deus que vai fazer com que você seja próximo. Gente, Salomão diz uma coisa interessante. Provérbios 24. 3 e 4, eu quero encerrar com esse texto. Provérbios 24, 3 e 4 diz assim, na minha tradução diz assim, deixa eu usar minha tradução. Essa tradução diz assim, com sabedoria se constrói a casa. Todo mundo junto, vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá, gente. Com sabedoria se constrói a casa. Diga comigo, sabedoria. Com discernimento se consolida. E o 4. Vamos lá, todo mundo, gente. 1, 2, 3, pelo. Três coisas. Repita comigo: sabedoria, inteligência, conhecimento. Mais uma vez. A palavra diz assim: com a sabedoria a gente constrói, com a inteligência ela se firma, mas com a sabedoria,
com o conhecimento a gente atrai as riquezas e a gente faz com que haja prosperidade na nossa vida. Receba na sua vida, meu irmão. Hoje há uma carreira para a gente correr hoje. Há uma carreira para a gente correr. Primeiro, você vê aqui no chão, 1, 2 e 3. Eu quero te convidar. O projeto da nossa jornada nesses 3 domingos é a partir de hoje. Não é chegar em primeiro lugar, mas chegar até o final. A começar uma caminhada de primeiro, de ser profundo. Gente, eu oro, não por uma igreja cheia de gente, mas eu oro por uma igreja cheia de gente cheia de Deus. Quero chegar até o fim da minha vida e saber que eu não corri em vão, que eu não chorei em vão, que eu não decidi em vão, que eu não me arrisquei em vão, que eu não paguei um preço em vão. Mas eu oro para que hoje a gente comece uma caminhada de profundidade em Deus. Mas eu oro para que também a gente tenha fundamento em Cristo Jesus, alicerce em Cristo Jesus. Deus tem projetos maravilhosos na sua família, mas você precisa de alicerce para você ter uma família cada vez maior. Samuel falou muito bem e eu creio. Gente, chega da mentalidade de miséria, a mentalidade de pobreza de alma. Deus tirou o povo do Egito de uma noite para o dia, da noite para o dia. Eles saíram do Egito e foram para a terra prometida, mas passou 40 anos para arrancar a pobreza, o Egito, do coração das pessoas. Eu oro, meu irmão, chegou o dia de você perseverar, ser profundo, mas ser que alicerce. Rapaz, eu vou me alicerçar em Cristo. Mas eu oro também que seja uma jornada da gente conhecer Jesus, da gente saber quem Jesus Cristo é. E pelo fato, quando eu conheço Jesus, eu sei quem eu sou. Quando eu conheço Jesus, eu sei o potencial que eu tenho nele. Quando eu conheço Jesus, eu sei para onde eu vou, aonde Ele quer chegar na minha vida.